A quem serve neste momento uma nova Constituição feita em momento de cerceamento das liberdades na Guiné-Bissau? Se a comunidade internacional passar das palavras às ações, os abusos de poder poderão acabar no país? O governo de transição decidiu pela realização de um referendo constitucional a 30 de agosto, gerando indignação. Mas a tampa saltou os guineenses quando o presidente do PAIGC e do Parlamento, Domingos Simões Pereira, foi devolvido aos calabouços sem justa causa na ótica dos concidadãos. Esta revolta será um propulsor para a reposição do Estado de Direito? Uma robusta mobilização internacional lançada por guineenses já agita alguns corredores. O nosso radar começa a girar agora. Acompanha e participa. Foi convocado para 30 de agosto um referendo constitucional, mas um dos aspectos que mais perturba os guineenses é a transparência do processo. A desconfiança é a tónica dominante entre os jovens da Guiné-Bissau. Vamos ouvir as suas opiniões. Eu acho que nós não podemos falar primeiramente do referendo popular, porque a própria nova Constituição nasceu de um órgão praticamente ilegal. Nós estamos a falar, nesse caso, do Conselho Nacional de Transição. Nesse caso também, não podemos falar do referendo popular. Primeiramente, eu, enquanto cidadão, não conheço os conteúdos daquela nova Constituição. Como é que vou poder dar a minha voz sobre referir à Constituição? Não faz sentido. Primeiro, nós recentemente saímos de uma eleição cujo resultado não conhecemos. Neste caso, a minha preocupação seria de, se no caso, o resultado que sairá este eventual referendo que o povo foi convocado para exercer o seu direito, o resultado vai ser conhecido e como. E a contestação vem de quase todos os setores do país. Mas há também quem aponta avanços na proposta polémica da Lei-Mãe, como é o caso do constitucionalista português Jorge Bacelar Gouveia, com amplo conhecimento das legislações dos membros da CPLP. Ele reconhece que um parto de uma Constituição não deve ter lugar em contexto inconstitucional, mas elenca o que lhe parece positivo. O correspondente da DW em Lisboa ouviu. Eu talvez distinguisse dois aspectos, o conteúdo e o processo. Do ponto de vista do conteúdo, penso que há algumas coisas que melhoraram, por exemplo, agora abolir definitivamente a possibilidade de haver pena de prisão perpétua, acrescentaram-se alguns direitos sociais, a Constituição anterior não tinha, mas ainda assim há coisas que devem ser melhoradas na Constituição. Continuamos a não ter a consagração de um Tribunal Constitucional, nem há uma única palavra sobre mecanismos de fiscalização da Constituição. Hoje, num Estado de Direito, é preciso haver um Tribunal Constitucional e é preciso haver mecanismos até para os cidadãos se poderem queixar se forem violados nos seus direitos. Outra coisa que também está lá e parece-me bem é o reforço do Estatuto dos Advogados. Agora, em relação ao processo, é que me parece que não foi o melhor processo, porque não se aprova uma Constituição através de uma junta revolucionária. Uma Constituição deve ser legitimada pelo povo. Foi anunciado que a nova lei fundamental será submetida a um referendo. Considera que este referendo é legal ou não? Como sabe, depois de uma revolução, a legalidade fica, digamos, como que em aberto. Há muitas Constituições aprovadas por atos revolucionários e que são sempre inconstitucionais à face da Constituição anterior. Mas neste caso, apesar de a Constituição ter sido aprovada por um órgão revolucionário, digamos no seu texto, do mal ou menos, será bom que seja referendada pelo povo guineense. Mas é preciso que esse apoio seja verdadeiro e seja feito com condições de democracia e de participação efetiva e que não seja apenas um referendo de fachada. A quem serve uma Constituição saída de um limbo nebuloso? O que determina a legislação guinense sobre a revisão da Constituição? Já imaginaram uma abstenção em massa? Vamos entrevistar João Conduto, economista e analista político guinense, sobre o adensar da crise na Guiné-Bissau. Olá, obrigada por participar do Radar. É legal o referendo marcado para 30 de agosto? Não, desde logo é claro que não é legal, porque quem o marcou, que é o Governo de Transição, ou então o Conselho Nacional de Transição, não é legal. Portanto, resulta de um golpe de Estado e uma Constituição só é alterada com base na atividade parlamentar. O que é que terá motivado o referendo constitucional? Uma vontade genuína de alterar uma Constituição já inadequada ou a vontade de acomodar interesses eventualmente perversos de determinados grupos políticos? É a vontade de acomodar interesses perversos,
dentro e fora do país. Portanto, nós temos que ter isso em atenção, não é só dentro do país. Nós, por exemplo, vimos a forma apressada como a CEDEAO tinha determinado um conjunto de medidas que deviam ser tomadas para restituir a ordem constitucional. A própria CEDEAO rapidamente a dizer que saúda essa alteração constitucional. O referendo constitucional seria uma espécie de cozinhado feito a 3 pancadas com os olhos postos já nas eleições de dezembro? Mais que isso. Porque, repara, não se pode fazer uma Constituição, não se pode fazer um referendo sem que as pessoas conheçam a Constituição. Embora sendo ilegal, ainda tem outro problema, é que as pessoas não conhecem essa Constituição. E no momento em que não há liberdade política para o debate. Portanto, as pessoas estão a ser convidadas a referendar uma coisa que não conhecem, uma coisa que a partir de toda a gente sabe que é ilegal e que não há condições para os políticos, a sociedade civil, exprimir-se livremente. Os partidos são bloqueados, até as sedes dos partidos são encerrados. A comunidade nacional não consegue debater nem refletir, não há liberdade, portanto é uma pura falácia. As alterações sugeridas em janeiro passado prevêem a atribuição na Constituição de mais poderes ao Presidente da República. Isso alimenta as suspeitas de que o Umaro Sissoko Embalo esteja a preparar o seu regresso e queira ter mais do que a faca e o queijo na mão, como se diz? Sim, porque este processo é corolário daquilo que tinha iniciado no tempo do Sissoko Embalo. O Sissoko Embalo quis, a toda a força, na altura, alterar a Constituição. Mas como naquela altura ainda havia alguns mecanismos legais que funcionavam, não foi possível alterar a Constituição para fazer ao seu bel prazer o grupo que ela representa. Entretanto, agora com o golpe de Estado, com o colapso do Estado que assistimos neste momento, estão a tentar forçar essa alteração que não foi conseguida na altura, quando havia forma de controlar o processo democrático, e agora consideram eles que têm porta aberta, autoestrada, para alterar a Constituição, para acomodar interesses outros e, eventualmente, facilitar o regresso do ex-presidente Sissoko Embalo a Guiné-Bissau. O governo golpista tem-se pautado por rispidez nas suas relações externas. Que consequências pode o país vir a ter por isso? Podemos ver isso na perspectiva africana e na perspectiva fora da África. Na perspectiva africana, penso que não haverá muitas consequências, porque nós estamos bloqueados pelo que se chama de CEDEAO, e CEDEAO tem interesses que nós não conseguimos perceber e tem sido incongruente. Na perspectiva internacional, nomeadamente na União Europeia, ainda ontem houve uma sessão do Parlamento Europeu em que se falou de direitos humanos da Guiné-Bissau, porque é fundamental que nós tenhamos presente que neste momento Domingos Simões Pereira está preso ilegalmente. Eu fiquei contente de ouvir ver esse debate no Parlamento Europeu. Acho que mais do que nunca, pelo menos já houve uma luz sobre aquilo que realmente está acontecendo na Guiné-Bissau. Eurodeputados portugueses buscam o maior cometimento da União Europeia, sugerindo, por exemplo, sanções e revisão da cooperação. Quais seriam os efeitos colaterais dessas medidas tão desejadas por alguns setores? Desde logo, as pessoas precisam viajar, precisam sair do país e depois as contas bloqueadas. Tem que haver mão firme para que as coisas aconteçam. Se não for o caso, se não for assim, dificilmente nós chegaremos a um bom porto. Portanto, não basta falar em sanções, mas tem que sancionar e sancionar de forma assertiva e ver o impacto que as sanções podem ter em pessoas em concreto. Não é? Tem que ter atenção que há pessoas que têm dupla nacionalidade e por força disso podem movimentar-se de uma forma diferente daquelas que só têm uma nacionalidade, por exemplo, e tem que ser sanções feitas às pessoas que efetivamente fazem mal, não é? Para não haver injustiça a corrigir outra injustiça. Obrigada, João Conduto. Foi um prazer tê-lo aqui. Até a próxima. Na União Europeia, a delegação dos eurodeputados do PS de Portugal indagaram esta semana a Comissão Europeia sobre o seu silêncio em relação ao país e pediram atitudes mais firmes. Francisco Assis, eurodeputado, participa hoje do Radar. Olá, obrigada por cá estar. O que é que se deveu o silêncio da União Europeia em relação à Guiné-Bissau? Foi indiferença ou foi simplesmente foco nos seus problemas domésticos?
Eu creio que haverá várias razões, mas já há que salientar desde logo que o Parlamento Europeu aprovou, há alguns meses atrás, uma resolução muito crítica em relação às autoridades que ilegitimamente detêm o poder na Guiné-Bissau e apelando a uma rápida resolução deste problema, uma evolução da situação política na perspectiva de retoma de um Estado constitucional na Guiné. Quanto ao resto, haverá razões diversas, o que é importante agora é que nos empenhemos em que a União Europeia adote uma posição clara face ao que se está a viver na Guiné-Bissau. Por isso mesmo, eu próprio e os eurodeputados do Partido Socialista, enviamos uma pergunta à alta comissária, Kaja Kallas, justamente para alertar para esta situação dramática, sobretudo depois da nova decisão de prender novamente o Presidente da Assembleia Nacional Popular, Domingos Simões Pereira. Julgo que a União Europeia, perante isto, deve tomar posições, não se pode, aliás, ficar apenas pelas palavras, tem que passar aos atos e tem que recorrer aos instrumentos previstos nestas situações, nomeadamente instrumentos de natureza sancionatória ou instrumentos que tenham que ver também com a manutenção ou pôr em causa a manutenção de alguns programas de cooperação, sobretudo aqueles que têm que ver com questões de segurança, porque no fundo acabam por contribuir para o reforço do poder. A pressão que tanto se defende contra Bissau terá o efeito desejado? Nós nunca sabemos se as nossas decisões produzem ou não o efeito desejado, mas independentemente de produzirem ou não, elas têm que ser tomadas porque isso é o nosso dever. Apesar disso, nós temos a noção de que a aplicação, nomeadamente de sanções individuais, em alguns países do mundo, tem produzido efeitos. Nós temos muito cuidado na aplicação de sanções e procuramos distinguir aquelas sanções que se repercutem imediatamente nos responsáveis por situações de atropelo às práticas democráticas e aos direitos do homem, de sanções mais genéricas que acabam por ter como efeito também um prejuízo para as populações que não têm nenhuma culpa no cartório, pelo contrário, são também vítimas elas próprias de uma repressão interna feroz. Nesse sentido, há que agir de forma inteligente e eu julgo que a União Europeia tem condições para fazer isso. Agora, o que nós não podemos continuar é conviver pacificamente com esta situação como se nada tivesse acontecido. Nós assistimos a um golpe de Estado, claramente, a uma suspensão da ordem constitucional vigente. É preciso retomar a ordem constitucional. É preciso que não haja mais perseguições políticas e presos políticos que neste momento têm a sua própria vida ameaçada. Nós não estamos a falar de outra situação que não seja esta. As pessoas temem pela sua própria vida. Há um histórico no país de altas patentes militares na dianteira do narcotráfico e o poder do dia na Guiné-Bissau hoje é militarizado, dizia. Vê riscos de um aumento da vulnerabilidade e de o país se tornar reino das drogas e campo fértil para o terrorismo sob este regime? Sim, queremos que sim, é evidente. Esses dois flagelos estão hoje associados à Guiné-Bissau. O narcotráfico e o próprio terrorismo, em larga escala, aliás. Isso tem um potencial de desestabilização de toda a região enorme, com repercussão em variedíssimos pontos do mundo. Portanto, é inquestionável que o assunto não é só uma questão de natureza interna da Guiné-Bissau, uma questão que tem uma componente internacional bastante mais vasta e que deve merecer a atenção dos vários responsáveis políticos em todo o mundo. Agora, há uma componente interna também. Essa componente interna preocupa-nos imenso, porquanto o povo da Guiné, que viveu durante estes anos da independência momentos democráticos com alguma fragilidade, mas viveu, está hoje sujeito de novo a uma tirania. Há personalidades políticas que estão a ser objeto de perseguição e, como dizia há pouco, temem pela sua própria vida. E, portanto, nós temos o dever, enquanto parlamentares eleitos para este Parlamento Europeu e que acompanhamos a situação dos direitos humanos em todo o mundo, nós temos o dever de exprimir a nossa solidariedade para quem está a ser vítima de perseguições e de exigir aos responsáveis por essas anómalas situações que alterem rapidamente o seu comportamento. Há a percepção de que Portugal trata a crise guinense com paninhos quentes, como se costuma dizer, e por outro lado há constantes acusações de Bissau, de ingerência. Portugal e Cabo Verde são exemplo disso. Essa rapidez tem razão de ser. As tiranias agora utilizam o princípio da soberania e até invocam o direito internacional para se reforçarem internamente. Acontece na Guiné-Bissau, acontece em muitos outros pontos do mundo. Nós não podemos permitir que o direito internacional se torne o maior aliado dos tiranos do mundo.
O direito internacional também comporta uma dimensão de direito humanitário e nós temos a obrigação de, e os países, e vários países, como é o caso da Guiné-Bissau, assumiram até compromissos no âmbito internacional. Portanto, não há aqui nenhuma tentativa de intromissão ilegítima na situação interna da Guiné. Não há nenhum atropelo à soberania da Guiné. Pelo contrário, há uma valorização do verdadeiro soberano da Guiné. O soberano da Guiné não são os ditadores que momentaneamente asfixiam a liberdade na Guiné. O soberano da Guiné é o povo guineense. E é preciso restituir o poder ao povo guineense, que lhe foi retirado por este golpe de Estado. Portanto, nós não podemos aceitar mais esse tipo de argumentos, que são argumentos cínicos, que são utilizados justamente para impedir que a comunidade internacional se pronuncie e tome até decisões, quando é o caso, no sentido de pôr em causa a continuidade de ditaduras e de tiranias. Francisco Assis, obrigada pela disponibilidade e até a próxima. O regresso de Domingos Simões Pereira às celas gerou uma onda de indignação e, por tabela, uma robusta mobilização contra a medida. Na diáspora, o movimento é muito mais notável e onde os lobbies já estão em curso junto de instituições para reverter a medida. Ruth Monteiro, chefe de gabinete de Domingos Simões Pereira, membro do PAIGC e ex-ministra da Justiça da Guiné-Bissau, é uma das que se recusa a cruzar os braços e também é a nossa convidada de hoje. Obrigada pela sua presença no Radar. Muito obrigada. Por muito tempo, os 27 optaram pela inação no caso das inconstitucionalidades e até das ilegalidades na Guiné-Bissau. Nota agora alguma postura diferenciada que lhe dê esperança de uma posição firme contra a Guiné-Bissau? A União Europeia pareceu-me estar determinada a não aceitar um regime que provém de um golpe de Estado. Mesmo o facto de agendarem o debate sobre a restrição da liberdade e de violação dos direitos humanos na Guiné-Bissau é um sinal claro nesse sentido. As condenações que têm proliferado pelo mundo relativamente à situação da detenção do Domingos Simões Pereira, que neste momento é o rosto visível da situação generalizada do povo guineense, tem preocupado a União Europeia, penso que de uma forma muito séria e responsável. Tenho expectativas em relação a uma continuidade, que deixemos de simples comunicados de condenação e que passemos à ação. Sobre o líder do PAIGC, lhe foram cortados os direitos, como por exemplo de acesso aos advogados, de receber a sua família. Como pôr termo a esta violação dos direitos? Recorrer a um tribunal internacional seria uma opção neste momento? A situação atual, neste momento, parece-me que eles aliviaram um bocadinho essa pressão relativamente à anterior detenção dentro das instalações, porque ele desde 26 que ele está detido em locais diferentes. Esteve primeiro nas instalações do Ministério do Interior, depois passou a ficar detido na sua residência e agora continua detido, sequestrado, e agora está sequestrado de novo no Ministério do Interior. Parece que agora eu li um despacho em que se aceitava a visita do médico, que também é familiar, e a visita dos advogados. Portanto, há aqui um ligeiro aliviar de pressão sobre ele. Mas em contrapartida, eu ouvi um áudio de um familiar muito próximo de Domingos Simões Pereira, a apelar à intervenção da comunidade, neste caso até era da comunidade cristã, no sentido de ver o que é possível fazer, e refere como condições de detenção de Domingos Simões Pereira o seguinte: está numa cela a única ventilação é de uma porta, portanto não há ventilação dentro da cela em que ele está. Estamos a falar do tempo de chuva, estamos a falar de uma umidade relativa do ar que ronda os 100% e estamos a falar do extremo calor, que é o clima que nós temos na Guiné-Bissau. Estar dentro de um quarto onde ele não tem luz, segundo o áudio, não tem luz, só tem uma porta, não há uma janela, não há circulação de ar e ele não tem sequer direito a estar ao sol no pátio durante 5 minutos que seja por dia. Isto é promoção de uma morte lenta? Quer psicologicamente, emocionalmente e até fisicamente. É para quebrar completamente o indivíduo e, no fundo, com todas as consequências físicas, porque o nosso corpo paga, pode não pagar hoje, mas vai pagar amanhã. Quer dizer, o que é que se espera da saúde de uma pessoa que eu penso que ele tem 60 anos de idade? Como é que ele vai sobreviver a essas condições nos próximos 5, 10, 20 anos? Claro que o corpo vai cobrar isso. É claro que ele vai pagar, as consequências serão pagas por ele, infelizmente por ele, não é? Ruth Monteiro, foi um prazer tê-la aqui no Radar. Obrigada por falar à DW e pela sua disponibilidade também e até a próxima.
Amigos internautas e seguidores da DW, o radar para de girar agora. Mas a informação, essa nunca para. Continua a acompanhar-nos nas redes sociais. É só procurares por DW Português para a África. Já sabes, todas as sextas-feiras estamos cá. Até breve.